A história de José é uma das mais ricas da Bíblia e pode ser contada de forma envolvente, cheia de detalhes pouco explorados, simbolismos e aplicações para hoje. Imagine um garoto de apenas 17 anos, vivendo em uma família marcada pela inveja, pelo favoritismo e pelos conflitos. José não era apenas o filho preferido de Jacó, ele carregava sonhos que revelavam um destino muito maior do que qualquer um poderia imaginar, Mas o que poucos percebem é que a história de José não é apenas sobre um jovem que foi vendido como escravo e depois se tornou governador do Egito. É uma narrativa sobre o poder oculto dos sonhos, sobre a providência de Deus em meio ao caos e sobre como as feridas mais profundas podem ser transformadas em instrumentos de salvação. Quando José sonhou que feixes de trigo se curvavam diante dele, e depois que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante ele, não era apenas um devaneio juvenil, era uma revelação profética. Mas perceba, seus irmãos não odiaram apenas o sonho, eles odiaram o destino que o sonho representava. Porque no fundo, a inveja não é contra o presente, mas contra o futuro que alguém carrega. Os sonhos de José eram como mensagens cifradas do alto, apontando para um propósito grandioso que ele ainda não compreendia totalmente. Cada detalhe dos sonhos carregava significados ocultos e revelações sobre os planos divinos para sua vida. A visão dos feixes de trigo e a reverência das astros indicavam uma posição de autoridade e liderança que José ainda não podia conceber. Assim, os sonhos de José não eram apenas premonições aleatórias, eram peças fundamentais em um tabuleiro divino muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Jogá-lo na cova não foi apenas uma tentativa de silenciá-lo, foi a expressão máxima do medo humano diante de quem tem o chamado maior. E aqui está o detalhe pouco lembrado: a cova estava vazia, sem água. Gênesis 3.724. Isso simboliza que mesmo no ponto mais baixo, José não morreria ali, porque a promessa de Deus não poderia ser afogada vendido por 20 moedas de prata. José se torna símbolo profético de Cristo, que também seria vendido, mas por 30 moedas. O que parecia rejeição era, na verdade, parte do plano divino. Esses eventos marcantes na vida de José revelam não apenas as intenções mesquinhas dos irmãos invejosos, mas também a mão protetora e orientadora de Deus sobre aquele que ele havia escolhido para um propósito único e grandioso. A cova vazia representa a impossibilidade de aniquilar os desígnios divinos, enquanto a venda por prata aponta para o preço pago pela redenção e salvação futura. Na casa de Potifar, José não apenas se destacou por sua administração, ele enfrentou uma batalha espiritual silenciosa, resistir à tentação da esposa de Potifar. Aqui vemos que a verdadeira grandeza não é medida pelo poder que se tem, mas pela capacidade de dizer não quando ninguém está olhando. A relação entre José e a esposa de Potifar revela um conflito intenso entre o desejo carnal e a fidelidade a Deus. José, mesmo diante da oportunidade de satisfazer seus desejos imediatos, escolheu manter sua integridade e lealdade ao Senhor. Essa prova secreta foi um teste crucial para o caráter e a fé de José, mostrando que sua obediência não era condicionada pela presença ou ausência de testemunhas humanas na prisão. Muitos teriam desistido, mas José continuava interpretando sonhos, mesmo sem ver os seus realizados. Esse é o segredo da sua jornada: servir ao destino dos outros enquanto esperava o cumprimento do seu. Após anos de provas e tribulações, José encontra-se diante de Faraó, o poderoso governante do Egito. Diante desse homem que detinha autoridade sobre a vida e a morte de muitos, José não se curva por medo ou submissão, mas sim para cumprir o propósito divino que o havia conduzido até ali. Interpretando sonhos que nenhum sábio egípcio conseguira decifrar, José revela não apenas sua habilidade dada por Deus, mas também sua compreensão profunda da soberania divina sobre todas as coisas. Ao compreender os símbolos das vacas gordas e magras,
como representações dos anos de fartura e escassez que se aproximavam, José não apenas garante a sobrevivência do Egito durante a grande fome que viria, mas também cumpre seu destino de salvar vidas e nações. No entanto, o ápice da história de José não está em seu palácio ou nas riquezas do Egito, mas sim no momento em que ele se encontra com seus irmãos, novamente diante daqueles que um dia o traíram e venderam como escravo. José não busca vingança ou retaliação. Pelo contrário, ele demonstra perdão e amor incondicional em um gesto poderoso de reconciliação. Ele declara: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que fosse preservada a vida de muita gente. Essa atitude revela não apenas a grandeza do caráter de José, mas também aponta para um princípio fundamental: a redenção pode surgir mesmo dos momentos mais sombrios, quando confiamos no plano soberano de Deus. Após interpretar os sonhos de Faraó e ser elevado ao cargo de governador do Egito, José demonstra não apenas sua habilidade de prever o futuro, mas também sua sabedoria divinamente concedida para lidar com os desafios da liderança. No auge de seu poder e influência, José não se esquece das lições aprendidas nas covas da vida, mas as utiliza para guiar com compaixão e justiça. Sua jornada de escravidão, a governante é marcada não apenas por conquistas materiais, mas principalmente pela transformação interior que o tornou um instrumento nas mãos de Deus para a preservação da vida durante tempos de escassez. Ao enfrentar as responsabilidades do governo e as pressões do poder, José permanece fiel aos princípios que o guiaram desde a juventude, demonstrando que a verdadeira grandeza não está na posição que se ocupa, mas na integridade do caráter. Sua ascensão ao trono egípcio não foi apenas fruto do acaso ou méritos próprios, mas sim da intervenção divina que o preparou em cada etapa do caminho para cumprir um propósito maior do que ele mesmo poderia imaginar. Após alcançar o ápice de poder no Egito, José enfrenta uma nova fase de provações que testam não apenas sua fé, mas também sua resiliência diante das adversidades. A riqueza e o prestígio não o isentam de desafios pessoais e emocionais, mostrando que a verdadeira grandeza não está isenta de sofrimento em meio à opulência dos palácios. José carrega consigo as lembranças das agruras do passado e a saudade da terra natal. A distância geográfica é acompanhada por uma distância afetiva que o faz ansiar pela reconciliação com sua família. A solidão do poder contrasta com a saudade dos dias simples da juventude, revelando que nem mesmo as honrarias terrenas podem preencher o vazio deixado pelas relações familiares despedaçadas. Nesse momento de introspecção e nostalgia, José encontra na esperança renovada a força para prosseguir, confiando que os desígnios divinos se cumprirão além das circunstâncias presentes. A solidão e a reflexão profunda durante seu tempo no poder, José experimentou não apenas os desafios da liderança e da administração de um império, mas também a solidão que muitas vezes acompanha o sucesso. Longe de sua terra natal e de sua família, ele se viu rodeado por servos e súditos, mas percebeu que a verdadeira conexão humana estava ausente em sua vida cotidiana. A solidão do governador refletia não apenas a distância geográfica de suas raízes, mas também a desconexão emocional que o separava dos afetos mais profundos. Em meio ao luxo dos palácios e à opulência do poder, José encontrou-se mergulhado em pensamentos profundos sobre o significado da vida, o propósito de suas provações passadas e o papel que desempenhava no grande plano divino. A solidão não era apenas física, mas também existencial, levando-o a questionar não apenas as circunstâncias externas, mas também os anseios internos de sua alma. Nesses momentos de reflexão profunda, José descobriu que a verdadeira plenitude não está na posição social ou no prestígio terreno, mas sim na conexão íntima com seu Criador e na compreensão do papel único que cada um desempenha no tecido da existência. Após alcançar o ápice de poder e reconhecimento no Egito, José se vê diante de uma nova jornada, a jornada do deserto da alma.
Longe dos aplausos da corte e das responsabilidades do governo, ele parte em uma jornada solitária pelo deserto, em busca de respostas para as perguntas mais profundas de sua existência. As areias escaldantes refletem não apenas o calor físico, mas também o calor das provações emocionais e espirituais que o afligem. Em meio à vastidão silenciosa do deserto, José encontra-se confrontado com suas próprias limitações, medos e anseios mais íntimos. A solidão se torna sua companheira constante, mas também sua mestra, ensinando-lhe lições sobre a importância da introspecção e da conexão consigo mesmo. As noites estreladas revelam segredos antigos e promessas futuras, enquanto os dias abrasadores testam sua resistência física e mental. Nesse deserto da alma, José descobre que a verdadeira grandeza não está na magnitude das conquistas externas, mas na coragem de enfrentar os desertos internos com fé e determinação. Cada passo nas dunas móveis é um passo em direção à redescoberta de sua essência mais profunda e ao reencontro com o Deus que o chamou para uma missão além das fronteiras do Egito. A redenção e a reconexão familiar após anos de separação e sofrimento. José se vê diante da oportunidade única de se reconciliar com sua família. O reencontro com seus irmãos, aqueles que um dia o traíram e venderam como escravo, é marcado por uma mistura de emoções. Perdão, gratidão e alegria se entrelaçam em seu coração. Ao revelar sua identidade aos irmãos surpresos, José não busca vingança ou retaliação, mas sim demonstra o poder transformador do amor e da misericórdia. As lágrimas que rolam dos olhos antes endurecidos agora testemunham a redenção completa, não apenas de José, mas de toda a família. Os abraços apertados rompem as barreiras do passado e selam um novo começo baseado na compreensão do propósito divino que guiou cada passo da jornada. A reconexão familiar não é apenas um momento de alegria passageira, mas sim o cumprimento das promessas antigas de restauração e cura. Assim, José e seus irmãos são transformados pela experiência do perdão mútuo e da aceitação incondicional, mostrando que mesmo as feridas mais profundas podem ser cicatrizadas pela graça divina. A jornada de José no deserto da alma. Após alcançar o ápice de poder e reconhecimento no Egito, José se vê diante de uma nova jornada, a jornada do deserto da alma. Longe dos aplausos da corte e das responsabilidades do governo, ele parte em uma jornada solitária pelo deserto, em busca de respostas para as perguntas mais profundas de sua existência. As areias escaldantes refletem não apenas o calor físico, mas também o calor das provações emocionais e espirituais que o afligem. Em meio à vastidão silenciosa do deserto, José encontra-se confrontado com suas próprias limitações, medos e anseios mais íntimos. A solidão se torna sua companheira constante, mas também sua mestra, ensinando-lhe lições sobre a importância da introspecção e da conexão consigo mesmo. As noites estreladas revelam segredos antigos e promessas futuras, enquanto os dias abrasadores testam sua resistência física e mental. Nesse deserto da alma, José descobre que a verdadeira grandeza não está na magnitude das conquistas externas, mas na coragem de enfrentar os desertos internos com fé e determinação. Cada passo nas dunas móveis é um passo em direção à redescoberta de sua essência mais profunda e ao reencontro com o Deus que o chamou para uma missão além das fronteiras do Egito. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam a força dessa história. A verdadeira história de José não é sobre sofrimento ou glória, é sobre como Deus transforma rejeição em redenção, covas em palácios e lágrimas em testemunho. É sobre alguém que foi ferido pelos irmãos, mas que salvou exatamente aqueles que o feriram. José é um retrato vivo de Cristo rejeitado, vendido, humilhado, mas exaltado para salvar muitos. E hoje, a história de José ecoa para nós. Talvez você esteja na cova, na prisão ou esquecido por quem prometeu lembrar de você.
Mas saiba disso: o sonho que Deus te deu não pode ser enterrado pela inveja de ninguém, porque o plano dele é maior que a maldade humana.